Bom, boa tarde. A gente vai dar prosseguimento ao nosso workshop. Hoje o professor Dr. Anselmo Guerra também está aqui. Então vai ser mais direcionado para o som também, além do visual, tá? Na hora passada nós começamos a fazer todo um trabalho mais prático em volta de tudo que a gente tem visto, e hoje eu trouxe as imagens do que a gente conversou a semana passada para a gente ficar mais claro em tudo isso que eu estou tentando passar para vocês. A questão do vazio na arte, que é uma coisa muito importante quando a gente está trabalhando com percepção, e o espaço virtual que a gente vai entrar hoje também. Então, eu trouxe aqui uma lista de livros que talvez vocês queiram consultar. Aliás, eu já dei bastante, já tenho mandado para vocês o texto para vocês lerem, porque nessas aulas é muito curto o tempo para mim entrar em profundidade naquilo que a gente está tentando passar para vocês, tá? Então, aqui, as diferenças conceituais entre espaço, lugar e local. É isso que a gente tem falado, principalmente na última aula a gente abordou bastante isso. Então, tem esse livro da Lucy Lippard, acho que todo mundo que trabalha com arte conhece a Lucy Lippard, que é uma grande historiadora da arte. E é esse o sentido do local, o sentido de lugar numa sociedade multicentrada. Depois tem três textos meus aí, Espaço, Lugar e Local, que está na revista USP. Tem Corpo, Lugar, Tempo e Novas Mídias, que está na Arte e Pesquisa. E Sonho, Ilusão e Imaginação nos anais da 13º Encontro Nacional de ANPAP, que está online, se vocês quiserem procurar, tá? Aliás, acho que todos esses textos quase meus estão online. Então, hoje a gente vai começar com essas citações que eu acho muito importante. Esse Edward Haley é um grande filósofo americano, que esse livro dele, The Fate of Place, durante um tempo esse livro foi a minha bíblia sobre lugar, tá? É maravilhoso, super completo, todos os filósofos da antiguidade, tudo, se vocês quiserem se aprofundar nessa questão da diferença entre espaço e lugar, eu aconselho esse livro, tá? Então, ele fala, estar no mundo, estar situado de qualquer forma, é estar em um lugar. Lugar é a particularização fenomenológica de estar no mundo. A gente tinha falado que quando o espaço ainda é um lugar abstrato, muito mais geometria, muito mais do que uma coisa para a arte e aquilo que a gente vivencia, porque quando a gente chega no lugar, o lugar é alguma coisa que a gente já se apossou do espaço e já individualizou esse espaço, tá? Então, o Gibson vai falar, nós não vivemos no espaço. O espaço não pode ser viver ninguém. Então, a história é a essência da ideia de lugar. No lugar, a pessoa é parte da história. Esse é do Henry Gillies. Então, todos esses pensamentos, para um pouco a gente ver bem essa diferença entre espaço, lugar e local, como eu falei semana passada, tá? Aí, quando a gente chega no vazio na arte, eu tenho um pouco de uma paixão por essa questão do vazio, porque é muito interessante a gente abordar o vazio, porque o que é o vazio? Existe vazio real? Absoluto? Não existe, nem nos laboratórios e tudo, quando eles fazem vácuo e tal, ainda tem alguma coisa que não é completamente vazio. E a questão do Big Bang sempre chegou para mim assim muito forte, essa questão. Todo mundo está procurando cientistas, como é que começou o universo no Big Bang. Eu queria saber como é que era antes do Big Bang, porque aí sim deveria ser um vazio, né? Então, eu vou trazer para vocês primeiro dois grandes artistas que já são no começo já da arte moderna, que é Lúcio Fontana e o Yves Klein. Os dois que vão abordar essa questão do vazio de uma maneira muito bonita, tá? O Lúcio Fontana, ele vai criar esse movimento que é o espacialismo, que é uma vanguarda artística italiana, fundada em 1946 por ele. Essa corrente estética procurava incluir na concepção da obra de arte o quê? O espaço, o tempo, o movimento aos tradicionais elementos, tudo isso porque a gente sempre pegou cor, forma,
luz, espaço. Ele estava tentando acrescentar todas essas coisas que eram muito do que estava acontecendo quando começa a eletricidade, tá? Então, mas a forma, além da forma, da cor e da matéria. Então, crie sensações espaciais com sua própria imaginação, ele dizia. Os materiais por ele apregoados vão ser muito outros, muito mais completos, muito mais próprios da nossa era. O ar, os gases, o fogo, o som, os odores, as forças magnéticas, a eletricidade, a eletrônica. Então vocês veem como vai ficando muito mais enriquecido todo o material que a gente tem para criar arte. A matéria deveria ser transformada em energia para invadir o espaço de uma forma mais dinâmica. Ele quer conquistar esse dinamismo no espaço. Além da escultura, da pintura, do desenho, ele quer trazer essa questão do dinâmico. Tá? Ana, só uma pergunta. Tem uma pergunta do Rogério Halber. Ele está em Porto Alegre, ele está participando através daqui, ele não pôde vir. Vem te acompanhando. E ele ficou com uma dúvida da aula passada. Ele pergunta se já clarei a dúvida agora ou se tu prefere terminar. Eu prefiro que ele termine, porque eu vou passar tudo que a gente falou na outra aula agora com imagens. Se ele ainda tiver dúvida, aí ele me pergunta. Tá. Ele já colocou a pergunta sobre a diferença entre site específico e obras em loco. Tá? Então, Lúcio Fontana, no Concerto Spaziale, o que ele vai fazer? Esse conceito de espaço, o que é? Ele vai trazer um espaço diferente daquilo que a gente está conhecendo na pintura. O espaço da pintura é uma tela que a gente pinta sobre ela. Ele vai cortar, vai rasgar, vai fazer uma coisa completamente agressiva para a pintura. Ele vai cortar as telas, porque ele queria que as pessoas ficassem conscientes que além daquele espaço representado, existe um espaço que está da tela o tempo inteiro, lá atrás, na frente, tudo, e que a gente não estava se dando conta disso. Então ele está trazendo isso com esses rasgos, olha, o trabalho dele vai ser, quando começou, foi um choque para todo mundo, ele fazer isso era uma invasão, né? Depois a gente foi vendo quanto de conceito a gente ganhou com toda essa intromissão dele na pintura, os furos assim que ele fazia. Então isso tudo no Concerto Spaziale. E é muito mais rico, eu não vou ter tempo de trazer tudo isso para vocês, porque ele vai trazer a questão da luz, junto com a arquitetura, lindíssimo o trabalho dele. Quem quiser aprofundar, pega online mesmo, vocês já acham um monte de material sobre isso. Yves Klein é o outro. Então, o Yves Klein, mais ou menos na mesma época, o Yves Klein em Paris. O que ele vai fazer? Ele vai pintar todas as pinturas dele com aquele azul. Que azul que não era tinta, era pigmento puro que ele põe com colagem para ficar bem encorpado, para ter bastante energia. Mas o que ele está dizendo é que esse azul corresponde ao vazio como material de construção. Ele inventou isso, esse é o conceito dele. Tá? Tem dois momentos do trabalho dele que lidam com o vazio de uma maneira muito específica e muito conhecida, que ficou super importante na história da arte. Uma, que é a exposição Le Vide, 1958, na Galeria Iris Clet, em Paris. O que estava lá? Ele passou o fim de semana inteiro pintando a galeria, e quando abriu a galeria não tinha nada, estava vazio. Porque o que ele queria transmitir para as pessoas era a energia do artista, aquilo que o artista estava trazendo, não precisava estar em nenhum trabalho. Se ele tinha pintado a galeria inteira para fazer a exposição, ele estava traduzindo a energia dele, a sensibilidade toda, o ar, para preencher o espaço da galeria. Então, é essa a conceituação dele de vazio, é essa sensibilidade do artista e o ar que já estava lá dentro, não precisava mais nada. Tá? Outro momento dele, olha a galeria aqui, como é que era, vazinha, toda pintadinha, imaculadamente pintada. E esse momento aqui que era o salto no vazio. Isso daqui é claro que é uma montagem, porque de jeito nenhum ele podia pular daquele jeito, borrachava no chão, né? Mas isso daí foi divulgado pela imprensa toda, foi super conhecido, ficou super célebre. Esse conceito dele que ele está dizendo é um salto no vazio. É metafórico isso, gente. A gente tem que cair nesse vazio e buscar. A gente já chegou à conclusão de que o vazio é onde existe tudo que está em potencial para ser realizado. Então ele está falando com o corpo dele, isso, mergulha no vazio com tudo. Bom, agora
Agora a gente vai chegar mais nesses artistas que a gente já tem visto, que é do Light and Space Art, que é o Turrell, o Irwin. Hoje eu vou trazer mais um, que é o Eric Ora, Maria Norman, e vou trazer a Mary Miss, que é antes desses artistas. Ela está no outro lado, não está na Califórnia, mas ela também vai definir o lugar como um espaço humanizado. Então, é isso, ela foi a primeira pessoa, a primeira artista a definir isso claramente por escrito. O que é? Lugar é um espaço humanizado, tá? Então, os artistas vão retomar o conceito de vazio aí nesse movimento do Light and Space Art, mas muito mais próximos dos filósofos fenomenológicos. Eles vão entrar na fenomenologia do Maurice Merleau-Ponty principalmente, tá? Então a gente viu os dois precursores lá, o Iris Klein e o Fontana, com uma outra conceituação diferente. Eles ainda não estavam entrando, mergulhados na fenomenologia que esses artistas vão entrar, tá? Então, quanto ao conceito de lugar, os artistas têm conceituações próprias derivadas de suas vivências. A Maria Norman vai conceituar o espaço como vazio e lugar para ser usado, contando qualidade de luz, som, qualidade, quantidade, em constante mudança, onde o tempo do relógio para e tem início o tempo interior. Porque aí aquilo que você está vivendo no seu interior é que consta nessa conceito quando você está povoando vazio, tá? No relógio não interessa. Então, o Robert Irwin, ele vai declarar que no lugar existe um conjunto específico de elementos dados à percepção. A gente tinha visto já, quando eu mostrei para você o trabalho do Turrell e do Irwin, que eles determinam um espaço. Eles como que povoam esse espaço para vocês vivenciarem. Então eles estão dando as coordenadas para vocês irem e vivenciarem, terem a vivência da percepção que ele está construindo ali. Lembra quando ele está na galeria vazia, que ele coloca só aquela faixa preta que fecha o quadrado da galeria, porque já tinha todo o rodapé preto? Então, ele está construindo condições de percepção diferentes no espaço, tá? Então, os filósofos atuais, isso daí é o que eu falei para você do Keynes. Eles falam, o lugar é considerado em consideração os organismos que vivem, em particular os corpos humanos que estão vivos. Então o lugar é isso. Quando a gente fala espaço, é sempre uma coisa muito abstrata, tá? O Bergson vai falar, em vez de um lugar ilimitado e vazio, como Aristóteles escreve, o lugar, como lugar, não é só limitado pelo seu tamanho, mas também pela sua qualidade. Então, o lugar não é só o tamanho, questão de expansão, de metragem, mas a questão da qualidade que a gente está vivendo dentro daquele lugar. Bom, agora a Mary Miss tem um trabalho que eu achei que ia interessar para vocês, que estão mexendo muito com a Lilian, questão de arte pela cidade e tal. A Mary Miss foi uma das primeiras artistas a lidarem com essa questão de arte em lugares públicos. E ela vai criar uns trabalhos, uma série de trabalhos muito interessantes, que se chama Flow, é o fluir, tá? É nesse rio, em Indianápolis, que se chama White River, ela pega todo o sistema de água, como é que funciona isso? Foi uma porção de espelhos na borda toda do rio e com endereços de lugares onde vocês podiam procurar tudo aquilo que vocês quisessem, sobre todos os aspectos possíveis, tá? Então, ó, aí tá mais para vocês verem, tá vendo? Aqui as pessoas iam lá para se olharem também refletidas nesse espelho, que já começava a ser um lugar delas especial, porque elas estavam refletidas dentro, então elas estavam aprisionadas de alguma maneira dentro desse conceito inteiro de rio tão enorme, que era um espaço inteiro, que depois vira lugar, porque ela coloca tudo esses espelhos. Então, quem quisesse pegar uma opção de informações, ela estava dando uma porção de endereços aí. Agora, qual é o interesse desses artistas todos aí, quando eles estão trazendo o vazio, a importância desse vazio? Esse vazio, para eles, é corporificado como? Por densidades luminosas ou sonoras, o que só pode advir de energia.
sempre centrados nas experiências perceptivas dos fenômenos, dos sistemas fenomenológicos da gente, o que equivale à geração de lugar. Tá? Então, Turrell, Eric Orr, Maria Nordman. Agora a gente vai examinar um trabalho do Eric Orr e depois da Maria Nordman. Tá? Então, o Eric Orr ainda não tinha trazido para vocês, que a gente viu só o Irwin e o Turrell nas outras aulas. Então, hoje eu trouxe esses dois, e o Eric Orr é um cara muito profundo, filosoficamente, muito ligado ao budismo. E um dia que vocês quiserem, vocês dão uma olhada no trabalho dele, porque ele tem uns trabalhos apaixonantes, tá? A gente aqui não tem tempo, vou dar só uma introduçãozinha para vocês pegarem o gosto disso. Então, é o conceito de sunyata do budismo que ele vai pegar, que é da mística oriental budista, onde o vazio está pleno de possibilidades de atualização. É o antes de surgir algo. É uma potencialidade plena. Tudo que é possível está ali para vocês adquirirem e consubstancializarem. Aqui alguma pergunta? Não? Então, aqui vamos ver uns trabalhos dele. Esse trabalho do Eric Orr era assim. Ele quer captar o efêmero, alguma coisa que passa. Então, o que ele vai fazer? Ele constrói esse muro, uma das coisas mais importantes lá de Los Angeles, delimita a sombra do muro numa determinada hora e depois derruba o muro. Então, fica só aquele efêmero, que era aquela sombra naquele momento. Isso é que vai ser o trabalho, tá? Aqui é um trabalho dele no começo da carreira dele, que ele estava mexendo muito com som. Ele mexeu um tempo, depois ele desistiu, porque primeiro era carésimo mexer com som. Segundo, quando ele fez essa instalação, era um corredor enorme, assim, tinha 200 speakers que iam constantemente repetindo Life, Dream, Shadow. Então você passava por lá e ficavam zoeiras meditando com esse som o tempo inteiro. O que acontece? Os caras iam lá e roubavam. Cada dia alguém roubava um speaker dele. Então, era uma puta sacanagem que então eu não vou mais trabalhar com isso. Bom, mas esse aqui é um outro trabalho dele no Museu Haag, lá na Holanda. E eu trouxe porque eu sou apaixonada por esse trabalho, porque é um corredor enorme que ninguém podia entrar, era fechado, tinha uma abertura lá e outra abertura aqui, como se fosse uma abertura de máquina fotográfica. E o que era? Era todo coberto por uma tela, por um algodão muito fino, e que toda a luz que vinha de fora, conforme o sol passava, a luz passava, respirava esse lugar. Criava uma questão de respiração, vocês se enxergavam o espaço respirando. Agora, eu trouxe esses dois artistas nossos, que é a Regiane Cantoni e o Leonardo Crescente, que estão agora lá no Copenhague, no festival, e fazendo uma coisa muito semelhante. Neles vocês podem entrar dentro e tal, mas o vazio são essas placas de metal, de ácido polido, aço polido que está no chão, que de uma certa maneira iluminadas, elas criam toda essa respiração também em volta da parede, tá? Então, vocês estão vendo, esses espaços não tem som e não tem nada mobiliando, tá? Agora, aqui é o trabalho do Orr, que é um trabalho que é de 80, eu estava fazendo a minha graduação nos Estados Unidos, e quando eu visitei esse trabalho, eu fiquei piradíssima, porque era apaixonante. Era assim, era o LA Country Museum quase inteiro, era mais de 30 metros, e tinha 2 salas, e mais aquele cubículo lá no fundo, que era do tamanho de um corpo humano, como era antigamente nas pirâmides e tal, só um lugar para alguém ficar lá. E era todo revestido de aço polido, então quando vocês chegavam lá, vocês se enxergavam toda dentro daquilo. Vocês estavam habitando aquele espaço, aquele lugar, né? E aqui na entrada tinha essa câmara que ainda era aberta, com essa parede de LED, e esse luz que vinha de fora formava só esse trapézio aqui. Aí vocês iam caminhando, muito escuro, vocês ficavam zoeirinhas lá dentro, porque vocês não sabiam onde vocês estavam, andando, até chegar naquilo que estava lá no fundo, não tem noção, a gente perde noção de distância. Enquanto vocês iam andando, um vento ionizado
ia soprando. Cada vez que chegava mais da metade para frente, quando chegava lá no cubículo, lá que tinha mais forte mesmo esse vento. Então, era uma questão de percepção lindíssima, né? É um trabalho monumental, mas muito lindo. Então aquilo que está lá no fundo é uma pessoa que está experimentando a obra também, é outra Aquela pessoa. é uma pessoa que está lá dentro do cubículo. Lá era um quartinho do tamanho de uma pessoa, você está vendo? Você entrava lá, só cabia você. Tá? E aí, é isso aí que eu já falei para vocês. Quando eu fui lá, eu gostei tanto desse trabalho que eu fiz um trabalho para faculdade, foi um dos trabalhos que eu fiz para comentar esse trabalho. Bom, Maria Norma. Maria Norma é uma pessoa assim, muito inteligente e muito importante nessa questão de vazio, porque ela vai criar trabalhos maravilhosos com essa noção de vazio pela cidade inteira. Primeiro que ela construiu foi o espaço do ateliê dela, num lugar muito movimentado lá em Los Angeles, e eu não vou nem contar para vocês porque é muito trabalhoso. Eu trouxe essas definições para ficar bem clara tudo aquilo que eu já falei, cada artista como é que vai definir toda essa situação, tá? Aí são os trabalhos da Maria Nordman. Aqui é numa cidade que isso é perto de um parque. Nos Estados Unidos tem muito parque, assim, como o Central Park em Nova York, e tem em todo lugar tem esses tipos de parques públicos assim. Esse aqui está num desses parques e não tinha nada, ela pintou super, era um espaço vazio que estava lá, ela pintou inteirinho, pristinamente, e tem essas duas portas. Conforme a luz do sol vai criando um espaço diferente, vai descrevendo um espaço diferente. Por quê? Porque a luz é que dá noção do espaço onde a gente está, né? Então, ela vai, esse trabalho dela, eu vou mostrar para vocês, para mim a paixão minha dos todos os trabalhos dela. Foi um dia, eu já falei um outro dia, mas eu não tinha trazido as imagens. Ela fecha o museu da Universidade em Berkeley, e é um dia só, um dia de solstício de verão. Então, vocês lembram toda a questão religiosa e mítica do solstício de verão, desde Stonehenge na Inglaterra, quando a gente vê todas aquelas pedras eram todas direcionadas para o nascimento do sol nesse dia e tal. E ela vai fazer isso numa escultura completamente de concreto na nossa era. Então ela vai trazer aquela concentração religiosa e mítica toda para o museu, tá? E o que ela faz? Ela deixa o museu inteirinho vazio, não tinha uma luz acesa, põe fora o museu inteirinho com um papel colante branco, e a única coisa que tinha naquelas entradas daquelas portas, tinha umas geleias, gelatinas nos vidros, nas três cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Só. O resto, você entrava por lá e vivenciava essa solenidade daquele momento, tá? Então, o museu ficou aberto desde o nascer do sol até o fechar do sol. Pôr do sol. Então, ela une essas duas épocas, né? A atual pelo concreto e tal, e esse mito, esse ritual super antigo, né? Aqui é um outro trabalho dela também, que quando o Museu de Arte Contemporânea começou em Los Angeles, era num depósito enorme lá de materiais e tal, e essa aqui era um lugar mais, assim, estava mais decadente na cidade, né? E em frente do museu tinha essa estação de gasolina. E o que ela fez? Ela pegou essa estação que estava abandonada, ela deixou toda vazia, encheu de água, quer dizer, quando vocês entravam, vocês pisavam na água. Lá dentro só tinha uma moldura pendurada e uma cadeira para vocês sentarem. Mas vocês iam entrando e enxergando cada vez mais escuro, até chegar num quarto que ela desmontou uma fila de tijolos em cima, então a luz de fora entrava dentro. O que ela está querendo fazer aí? Ela quer uma troca entre todo o ruído da rua, que é uma rua super movimentada e tal, e esse silêncio que vocês têm lá dentro, que é uma coisa quase religiosa, de meditação, e essa troca para ela que é muito importante, tá? E aqui é vocês estão vendo que é uma foto de cima para baixo, na cidade de Düsseldorf. Ela vai fazer uma porção de situações pela cidade. Então, essa aqui é na beira do cais, onde já atracavam navios, as batas dos milionários estrangeiros que iam para lá e tal. Ela, na rua, ela
pinta esse quadrado preto e põe 4 bancos brancos para você sentar lá, para quem passasse pela rua sentar e ter algum tipo de troca entre si, ou pelo que estavam dizendo ali. Então, toda essa preocupação sempre dessa troca, como é que a gente pode trocar? Se eu coloco na cidade, super brasileiro, tal, um lugar de tranquilidade, assim, de alguma maneira vai haver alguma troca. Né? Então, aqui não dá para ver muito, porque é muito difícil para me escanear, porque quase que a gente não enxerga no livro, tá? Mas o que era? Isso daqui são dois quadrados. Também era no jardim público, também lá em Düsseldorf. Então são 2 quadrados que ela construiu. Um é de cinzas da cidade, do lixo da cidade, que era preto. E o outro era de umas algas que ela pegou no mar e que era queimada e eram brancas as cinzas. Então vocês estão vendo que tinha que auxiliar todo dia de manhã, norte e sul numa, leste e oeste na outra. Então esse era o trabalho lá também. Vocês veem que são coisas muito sutis e muito sofisticadas, tá? Então, nesse aí que eu já falei. E aqui eu trago um trabalho que foi quando eu fiz aquela curadoria lá no Sesc Pinheiros, da Luz. A Raquel Kogan fez esse trabalho que era na entrada, assim, no corredor, e tinha espelhos de um lado e de outro, e não tinha nada, só isso. Quando vocês passavam por lá, é que a situação de iluminação e tal, de um espelho para outro, criava esse milhares de espaços todos aí, de lugares que estavam ocupados já, mas montes de coisas, de lugares diferentes, né? Dentro do vazio. Bom, então, ela vai brincar com a percepção espacial, porque ela vai gerar uma experiência de imagens reais e virtuais num labirinto infinito. Então, toda essa questão é muito importante a gente começar a pensar um pouco conceitualmente o que está atrás desses trabalhos, desses artistas. Porque é muito rico o trabalho deles nessa questão, tá? Bom, agora eu vou trazer o meu trabalho. Até agora eu não mostrei ainda os meus trabalhos para vocês. Então chegou o momento, porque como estou eu e o Anselmo aqui dando o workshop juntos, eu procurei trazer alguns trabalhos que nós dois estivéssemos com o mesmo trabalho juntos, tá? Esse aqui também foi lá no Sesc Pinheiros e era uma instalação em tempo e espaço real. Por quê? Quando eu fiz aquela curadoria lá no Sesc, era muito em questão da percepção. Eu não convidei uma porção de pessoas e falei, vocês fazem isso, isso, isso. Não. Eu convidei 10 artistas que fiquei 1 ano, quase 2 anos, para eles irem lá escolher o lugar que eles queriam ativar. E do jeito que eles quisessem. Só que a única questão era que fosse com luz. Era ou luz natural, ou luz artificial, mas era a luz que importava. A Rô, o Milton, no Sayats, eles fizeram um trabalho que era um robozinho, que era como é que chama? O girassol. Não, como é que é aquela flor? O girassol, que ficava lá, o girassol captador ficava lá fora no jardim e o robozinho ficava dentro. Então ele percebia aquilo que o sol estava fazendo lá fora, o robozinho reagia a isso. Então, o meu trabalho, não sei, vocês conhecem o Sesc Pinheiros? Daquele espaço multi-esportivo, pluriesportivo, lá em cima, o meu lugar era lá. Mas não era só lá, eu peguei 3 lugares no fim diferentes que eu quis ativar. Então, meu trabalho chamava Olho, Eyes, Ovo. Então, vocês já viram que aí no nome eu já peguei 3 línguas para descrever o meu olho. Porque era o meu olho que foi fotografado, a íris do meu olho, e que eu ampliei, e que o trabalho inteiro está baseado um pouco naquilo que eu enxergo como artista, e como eu faço as pessoas enxergarem através do meu olho também, por ser artista. Então, na parte de cima, essa aqui era a de fora. Essa aqui foi um amigo meu que mora lá em frente, que tirou a foto do apartamento dele, que acho lindíssima essa foto, porque vocês estão vendo meu olho projetado lá.
Ele, como o Sesc tem duas frentes, aqui e atrás, estava projetado nos dois lados esse olho. Esse olho era ampliado e passado por um colante, como é que chama? Eu nunca me lembro o nome desse plástico, né? Plástico adesivo, que era nesse plástico que foi colado numa das janelas lá em cima. Porque tinham 3 janelas lá. Essas duas, eu peguei e escrevi 2 Vênus e Verdes. Não, vejo e Vênus, já não vejo, né? Bom, o que acontece? Então, o que acontece? Por que eu deixei aqueles as duas janelas, uma com o meu olho e as outras duas, só com esses, eram luminosos de leve, tá? Então, era ver, então eu conjuguei o verbo ver. Vejo, vemos e vedes. Eram os 3 momentos. Por quê? Porque na hora que vocês estavam olhando através da janela, vocês estavam vendo aquilo que eu queria que vocês vissem, porque eu visitei aquele lugar e eu vejo vocês veem. Tá? Então, eu já falei para vocês que esse lugar era muito importante para mim quando eu era criança, porque meu pai era advogado, trabalhava com as pessoas desse lugar aí, dessa envoltura toda ali, vizinhança do Sesc. Então, quando eu fiz esse trabalho, eu estava pensando muito nisso, que eu estava enxergando que meu pai, era onde meu pai tinha feito tanto trabalho. E o que eu fiz aí? Quando vocês chegavam andando ali, na última janela, onde estava o meu olho, tinha um som que o Anselmo criou. Você está com ele aí, Anselmo? Você toca? Ele vai tocar. Quando vocês... Era um sensor de presença que tocava esse som. É longo, ele ficava tocando lá, quando vocês estavam visitando todo o espaço. E é baseado naquela rua, naquela música, se essa rua fosse minha. E meu pai cantava muito pra mim quando eu era criança. E essa música, esse som, esse homem é muito lindo. Transpondo de uma maneira criativa para o nosso dia a dia e num outro meio artístico, que é o som. Então, eu queria mostrar para vocês essa diferença da gente trabalhar o som, como a gente vai ver em seguida, que é para uma animação, como é no cinema, desde que o cinema deixou de ser. Quando era muito mais ainda, o som funcionava também. Então, dá a serviço de uma imagem. Aqui, ele está sensibilizando você com outra percepção do espaço. Não necessariamente ligada à imagem. Eu tenho uma dúvida, Ana. Quando tu trabalhou, eu não sei se tu não falou, se eu não ouvi, na hora em que tu escolheu com o Anselmo essa música, esse som, ele compôs depois de ter visto a imagem? Como é que foi essa parte? Anselmo, como é que você compôs a música? Fala pra ela. Você mandou um texto descritivo. Tu compôs em cima da proposta. Da proposta. Sem ter visto antes. Não, ela falou da motivação, das memórias, falou da cantiga. E eu procurei imaginar qual que seria o ambiente, né? E pensar em questão do espaço, né? Como é que o som ia ocupar o espaço. Mas tu consideraria esse teu som um som figurativo? Não, porque ele tem aí um conteúdo emocional, ele tem algo que ecoa, ele não é relativo a uma coisa real, né? Então, se a gente fizer real, ele perde a força, né? Ele não tinha visto, não estava pronto ainda, ficou pronto só na hora da inauguração. Até tinha o projeto meu só, né? E o meu pedido de fazer essa música. Tem alguns sons reais que motivam a certos objetos sonoros, né? Como as pedrinhas, como as
pedrinhas de brilhante, mas também uma coisa que vem, uma memória que tem um eco. Bom, eu estou querendo salientar para vocês as diferentes possibilidades do som entrar no trabalho de uma maneira diferente. Como é que vocês vão trabalhar com o som junto com a imagem? Tem maneiras diferentes da gente trabalhar, né? Então, eu vou mostrar para vocês no outro lugar. Então, tinha esse Vênus que era de noite aqui, de dia lá. Então, o que eu fiz para colocar no andar de baixo? Eu fiz uma fotografia de uma dessas janelas e mandei fazer uma backlight, do mesmo tamanho da janela, e coloquei num corredor no andar de baixo que não tinha janela. Então, era um choque para as pessoas quando chegaram lá, tem a mesma janela lá de cima, de repente tinha luz e tinha janela lá que não tinha. Então, toda essa percepção para mim é muito importante quando eu estou criando o trabalho, tá? Bom, então esse daí foi o trabalho. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita que nós dois estamos aqui para responder. Eu tenho comentado, tu conhece a casa Iberê Camargo, lá em Porto Alegre? Já foi ver o Museu do Iberê Camargo? Fui. Aquelas janelas, quando eu vi aquelas janelas, eu lembrei de ti. Da minha janela. Não é fantástico? Porque aquilo ali, a arquitetura já está trazendo aquilo. A arquitetura tem essa possibilidade de fazer isso também com a própria arquitetura mesmo, a cidade levando lá dentro. Aí eu criei uma coisa que não existia, essa janela não existia. Mas vou falar um pouco para vocês, porque esse backlight foi um cara maravilhoso que fez aqui, e é super caprichada, porque é a fotografia ampliada, e aquilo, o verdes, tem uma luz atrás, mas isso está recortado na madeira. Não é a luz que está aí, é a luz que passa aí, vem de trás. Esse aqui é um recorte na madeira, essas letras. Então tem todo esse capricho do que está acontecendo por aí também. Bom, então agora eu vou trazer o que foi o começo dessa meu workshop, que era o meu pós-doc, que foi esse texto que eu escrevi exatamente sobre esses dois trabalhos. Esse e mais 3 animações. Então esse daqui, essa fotografia é Kahn, tá? Não dá nunca pra gente perceber o que é, porque o Fadon fez uma maravilha de fotografia. Eu tenho em como é que chama, em slide grande, mas para passar assim não dá, porque é assim, é uma placa, vocês estão vendo, de acrílico de 2 metros por 2 centímetros de largura. Ela é inteirinha desenhada com ponta seca e tem uma iluminação especial que, quando ela é colocada no canto, a gente enxerga no ar, assim, entre a parede e a placa, esse desenho inteirinho, como se fosse uma coisa virtual ali, tá? E tem uma iluminação especial que, quando tira a fotografia, aparece esse negócio aí. Isso daí é um saco quando a gente vai tirar fotografia de iluminação, porque o que aparece é essa olho iluminado aí, e não é isso. Foi uma iluminação especialíssima para acontecer essa situação, tá? Bom, então, esse trabalho está contigo ainda? Esse trabalho ainda está contigo? Tá. São 2 placas. E essa daqui foi em Brasília, mas aqui na Valuória, ela estava numa instalação que se chamava Como Pegar o Saci. Então, no meio da sala tinha uma peneira, 2 peneiras, assim, 3 peneiras de madeira, de bambu, daquela, e com a luz vermelha dentro, a sala escura, e tinha isso daí dos lados. E porque o saci a gente pega com peneira, né? Isso daí deve todo mundo saber, que é brasileiro, conhece essa história, que era a minha paixão de criança. Então, a gente caça o saci nos redemoinhos, joga uma peneira em cima e depois prende o saci num vidro, né? Quando ele ficar nosso escravo. Tá tomando saci aí, né? Em Portugal vocês têm essa lenda, Inês? Não. Então essa é bem brasileira. O saci, você conhece a figura? É um pretinho, um moleque pretinho de uma perna só, com a mão furada. Ele tem uma mão furada, tem uma brasa na mão, porque ele tem um pito. E ele acende o pito, um cachimbo.
Pito é um cachimbo caipira, tá? Específico. Então ele tira a brasa da mão para acender o cachimbo. E ele trança o cabelo dos cavalos, ele faz um monte de malandragens, tá? Mas ele só pode ser capturado nos redemoinhos, porque ele nasce nos redemoinhos. Então, próximo trabalho que eu vou mostrar, que era junto com esse, que aí eu estava trabalhando o real e o virtual, é uma animação que se chama Saci Si. Então, outra vez, esse é o que ou não? Não, esse é do Fernando... Azeta. Fernando de Azeta. É o Fernando de Azeta. Vocês conhecem o Fernando? O Fernando é um outro grande músico brasileiro, tá? E eu pedi para ele fazer, chama-se Saci Si, com S. Por quê? Eu queria que a música inteira fosse só na nota Si. Então ele fez a música toda, é uma música eletroacústica, né? Mas é toda baseada no berimbau e com nota Si. Então eu quero falar um pouco agora o que é a arte digital antes de entrar nas minhas animações. Porque nós vamos ver a arte digital através das minhas animações, porque é isso que eu faço, tá? Então, o que é a arte digital? É a arte que é gerada no computador, né? Então, tem esse texto meu aqui, que é muito bom se vocês quiserem ler, está nesse endereço, online. Então, o que é informação, é registro, é criação, e no fim é uma simulação que nunca tem um referente no real, tá? É isso que é a arte gerada no computador. Ela tem as qualidades temporais. A gente já viu essas qualidades temporais desde o primeiro dia que eu dei aula. Quem não estava vai recuperar isso. Então, as curtas: presenticidade, momentaneidade e instantaneidade. Eu peguei isso daqui de quando? Isso daqui, presenticidade, eu fui buscar no minimalismo naquele texto do Robert Morris, que é um dos textos mais lindos que tem de história da arte, que a artista escreveu. Ele descrevendo por que era importante a cultura agora ser no tempo e espaço real, porque ela não era mais sobre memória, ela era sobre experiência, sobre percepção do momento que estava sendo vivido pelas pessoas que o visitavam, tá? Então ele chamou isso de presentness, e eu traduzi por presenticidade, tá? Então depois, em continuação, eu inventei esses dois termos: momentaneidade, que é na Light and Spatial Art que a gente viu, e a arte da percepção, porque há um momento, porque a percepção se dá no momento. Aquele momento que você está vivendo, que é a percepção. Ela não guarda, não tem documentação, muita coisa, é o momento que você está vivendo, então é no momento. Instantaneidade, que eu pus na arte digital, que a Rua não estava entendendo muita diferença aquele dia, porque a qualidade de momentificação já examinada nas obras da arte da percepção, na arte digital, é substituída pela instantaneificação, pelo caráter implícito no meio eletrônico, em que a imagem é criada pela varredura dos bits na tela do computador. Depois, no fim, a gente vai voltar para evento. Esse aqui é só para agora a gente fica na eventualidade. Na arte criada no computador, isso é muito importante. O artista se libera da responsabilidade da memória, e a percepção leva à conscientização da qualidade de instantaneificação. A interatividade incessante entre operador e máquina torna possível uma contínua mudança no próprio objeto dado à percepção. Daí a predominância da instantaneificação. Tá? Então, as imagens, e agora eu vou escrever um pouco mais disso que a gente está falando, o que é instantaneificação, porque eu quero falar para vocês o que é evento, que dentro das qualidades temporais é muito importante o que é evento. É o vazio, o evento, o que a gente chama de evento hoje. As imagens se formam a cada instante pela decodificação de algoritmos. A vivência dessa instantaneificação traz consigo a sensação de um presente eterno que destrói o sentido da história e instaura o evento em um ter lugar psíquico, o qual poderia ser visto como mais semelhante ao tempo mítico, entretanto, com características jamais presentes anteriormente, porque são
características tecnológicas. No mito, acontecia todo ano a mesma coisa, na mesma época, mas não existia tecnologia. Como a gente estava falando no começo do solstício, quanta coisa não acontecia de mito nisso, mas tinha um tempo certo para voltar todo ano, né? Era cíclico. Então, evento é uma palavra com diversos sentidos, mas podemos defini-lo em síntese como acontecimento, o qual, por sua vez, tem sentidos diversos em cada disciplina que aparece. Contudo, o evento implica um processo contínuo de atualização. Qualidade de evento vir a ser constante, demanda a presença humana para vivenciá-lo. Vir a ser significa a ocorrência de algo novo, podendo ficar fora do controle e às vezes até assustador. A inter-relação espaço-tempo fluidor é primordial para o evento. Gente, quando começou a tecnologia, tem o Costa, como é que é o primeiro nome dele? Bom, a gente lembra daqui a pouco. Não. O Costa, que ele vai fazer uma definição de evento muito importante. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. Tem até um texto do Zanini, muito bonito, recordando todo esse momento que ele cria essa definição de evento na tecnologia. Tá? Bom, nas obras executadas, então vejo que eu diferencio aí obra executada e obra gerada. Obra executada, onde e quando um conjunto fenomenológico é denominado real, por equiparação ao nosso corpo físico, existe uma predominância da percepção do espaço ligada mais diretamente a essas obras, pois o tempo é uma experiência mental. Em obras geradas por um programa matemático com atualização visual na tela do monitor, a percepção do tempo se sobrepõe à do espaço. E aí o que vai acontecer nas minhas animações? É uma preponderância temporal herança do cinema. Tudo que a gente faz de imagem e movimento tem origem no cinema. Né? E antes do cinema, se vocês vão ver, tem uma opção de maquininhas que eu sou fascinada. Eu tenho um vídeo, Bárbara, que é antes do cinema. Bárbara, todas as maquininhas que foram inventadas com esses movimentos. Bom, deixar a parte. Tá. Então vamos lá. Não sei, a minha opinião. O vazio. O vazio na arte visual ou digital, virtual ou digital, está relacionado outra vez com esse conceito budista sunyata, que significa o antes de surgir algo. Isso Floyd Merrill, que é um grande escritor, que era professor, foi professor meu na PUC também, sobre semiótica, essa é uma frase dele. É essa amplidão pré-perceptiva que se oferece ao artista na animação em 3D, onde na tela branca pode ser atualizado todo um universo diferente em nível de existência daquele em que habitamos. Nem por isso menos real, embora designado de virtual. A imagem gerada é, segundo Couchot, não mais projetada, mas ejetada pelo real, com força bastante para que se liberte do campo de atração do real e da representação. Ela vai ser uma simulação, são de outros termos que criaram. Existe um jogo de ambiguidades com a utilização do vínculo de coordenadas cartesianas na janela do usuário, pois sua movimentação, sendo dirigida por coordenadas matemáticas organizadas no programa, não traduz a percepção visual que o artista está acostumado. Aí tem início uma luta para se colocar o objeto onde realmente se desejaria que ele estivesse. O mesmo acontecendo com as câmeras das luzes que devem iluminar. Eu trouxe para vocês o que é essa tela. Tá? 3D começa assim. Então é aí que vocês vão criar. Então tem top, tem front, tem left, tem perspectiva. Quando vocês criam a câmera, aparece um quadrado aí que é só descreve a câmera. Então é nesse espaço que vocês vão criar. Vocês veem que é um espaço vazio ainda. Não é um lugar, é um espaço que está aí pronto para a gente criar qualquer coisa nele, com todas as possibilidades que aí são dadas pelo programa. Tá? A Jordana fala de Goiânia, ela diz o seguinte: o conceito de vazio também é consonante à reflexão de poesia, poieses e criação, enquanto sinônimo de passagem ou condição de possibilidades para o vir a ser
de Heidegger, um comentário que ela faz. Ótimo, tudo isso que a gente falou com outras palavras. Então, Isso. nesse livro aqui que eu falei para vocês, eu tenho um texto que eu dei para vocês aí também, que todas essas abordagens antigas, eu peguei uma porção de todos os filósofos e tal. Olha, é aqui, sou ilusão, imagem, ação, nossos olhos, luz. Eu coloquei para vocês, mas está na internet, nesse espaço, é o 13º, né? Encontro do Amparo. 16º. Quem quiser pode ir buscar lá. Tem esse texto aqui também, que é importantíssimo, que é Espaço, Lugar e Local, que foi publicado na revista USP em 98, 99. Isso aqui me deu todo um trabalho, porque eu tive que xerocar tudo, rastrear tudo, depois montar página por página, tudo, para vocês. Então eu trouxe aqui, porque não existe essa revista mais. Então está aqui, se alguém se interessar. É um texto que eu trago esses artistas que a gente já falou, do Hell e o Willing, eu trago bem como um modelo do que é espaço, lugar e local. Tá? Então, agora, animações digitais. Cor, luz, transparências compõem a tríade formativa dos meus trabalhos apresentados em todos aqui, situados tanto no espaço real quanto no virtual. Nas animações, ela está presente a diferença entre o momento de criar e o momento de fruir, pois considero-as um trabalho híbrido. Na criação, existe a ligação direta com o computador. Na fruição, entra um outro elemento, o vídeo. O monitor, a tela ou superfície em que as animações são projetadas em vídeo. As qualidades das imagens e movimentos estão presentes, tendo o cinema como origem. Nas animações, a intimidade no momento de criação é semelhante aos trabalhos no espaço real, com outras características marcantes e próprias dela, com a extensão do mouse, que passa a ser o que eu chamo de surrogate lover. Quer dizer, é o substituto, porque em vez de passar a mão, a gente passa o mouse. Né? Então, é isso aí. Agora, todas essas conceituações são difíceis, vocês têm tudo aí, eu mandei para vocês todos esses textos, estão no Jeep. Então, que se interessar, por favor, vai ler. Agora, essa questão do criar e do fruir, desde o primeiro dia eu falei para vocês que é importante, porque as qualidades de percepção quando a gente está criando e quando a gente está fruindo são diferentes, tá? Porque quando a gente está criando é aquele momento de abdução, que é um momento eterno, assim, que acontece uma iluminação, que brota o trabalho, assim, e que nunca mais vai se repetir. Hoje em dia, as pessoas que a gente chama de fruidor, o interator, tem possibilidade de ter um pouco disso na vivência que eles têm dos trabalhos que têm interação. Tá? As animações finalizadas têm outro feixe de associações perceptivas, que é o som. A música nas animações tem a mesma origem que o processo de digitalização numérica. As músicas criadas para elas carregam o campo perceptivo, acentuando seu aspecto sinestésico e alterando sensivelmente a imagem. A presença do som amplia a apreensão do espaço quanto à distância física e fortalece o sentido temporal da obra. Tá? É importante realizar que tanto nas artes que usam o tempo e espaço real, quanto naquelas que acontecem no espaço virtual, é dado ao vedor pelo artista um conjunto de coordenadas perceptivas pré-organizadas por ele. Então, vocês já viram tudo isso nas outras aulas, como eles organizam essas coordenadas. No animação, a gente faz a mesma coisa. A diferença que a participação nas obras em tempo e espaço real e a interação nas obras digitais. Bom, aqui é o Saci. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma das minhas animações, que foi... essa é uma imagem, eu vou passar a animação. Mas, então, o que eu fiz? Desde que eu comecei a fazer arte, eu queria fazer um trabalho sobre o Saci, mas eu não queria fazer um desenho animado sobre o Saci. Aqui é uma metáfora, então eu peguei a cor, peguei sempre essa forma, assim, que ela pode girar, 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 como é o redemoinho, e foi bem isso que eu traduzi para vocês. Essa animação, vocês vão ver, essa, depois eu vou passar uma outra que é mais recente. Essa é um 3D, é de 1989, né? Deixa eu ver.
Esse é um outro frame. Então, 98 a 2001, porque em 2001 eu refiz essa animação numa exposição no Museu das Mulheres em Washington. Então, eu refiz a animação outra vez, então, dessa época. Mas de lá para cá, são 12 anos, 11 anos, o 3D Max mudou muito, então a animação tem características diferentes daquelas de hoje. Tá? Vou fazer então uma pergunta que o Rogério Halber fez de Porto Alegre no início da palestra da Ana. Ele se referia à aula anterior, tá? Ao encontro anterior. Ele diz o seguinte: vejo que esta diferença, é sobre a diferença entre obras em sítio específico ou site específico e obras in loco. O quê? In loco, obras in loco. Ele diz que essa diferença não está muito clara e é muito usada a expressão site específico, enquanto na verdade ele pensa que se tratam apenas de obra in loco. Ele conhece a expressão in loco e tem sido usada a expressão site específico. Ele quer saber, afinal de contas, se isso não é a mesma coisa. Não, acontece que quando a gente fala site específico, é um lugar específico que foi escolhido para fazer um trabalho. Então, o trabalho é construído com as coordenadas daquele lugar, especialmente para aquele lugar. Então, a gente chama site específico, quer dizer, lugar específico. Agora, in loco, eu nunca uso essa expressão. Ele não ouviu de mim porque eu nunca usei essa expressão. A gente usa local, que eu falei, lugar, espaço e local, que tem diferença. Local, que eu disse, era muito porque em referência aonde a gente vive numa cidade, numa sociedade, numa cultura multicentralizada, que tem diferentes culturas atuando ao mesmo tempo. Quando a gente faz um trabalho local, a gente está falando especificamente pertencendo a uma cultura. Não é in loco, nunca falei, é local. Então, essa diferença entre lugar, espaço e local. Não tem nada a ver com site específico, tá? Ele disse que não ouviu de ti mesmo a expressão in loco, mas ele conhece a expressão para esse tipo de prática. É isso, Halber? Site específico mesmo, lugar específico. Agora, loco, eu nunca falei in loco, é local. Quer dizer, essa diferença do espaço, do lugar e do local. Então, o espaço seria isso, de ser uma coisa abstrata, ainda sem ter sido humanizada. É muito mais uma noção geométrica, matemática. E o espaço, como a gente viu, o lugar, como a gente já viu aqui hoje, também de vários exemplos de artistas definindo o que era lugar, é quando o espaço está humanizado, principalmente com coordenadas espaciais e de luz, som, tudo isso. E local é isso, quando é específico já de uma cultura, de uma sociedade, de alguma coisa que seja muito mais fechada em si, específico. Tá? Não é lugar, não é local, é local. Quer dizer, local, então eu dei exemplo assim, local aqui na universidade seria local daqui, com todo o que é uma universidade. Na nossa frente está a estação rodoviária. Isso é um outro local, com outras coordenadas culturais, usuais, ambientais, tudo. Então é outra coisa. Se a gente fizesse, por exemplo, o Palmeiras, aqui, a cidade do Palmeiras ainda era mais local, porque era um clube de futebol já com toda a tradição. Então é essa a diferença. Ele comenta que ele, na opinião dele, deveria ser mais do que apenas montado num local. Eu tenho a impressão que a tua segunda fala já contempla essa fala dele. É que nós temos um delay de quase 1 minuto aqui entre a tua fala, a assimilação dele e a resposta, entendeu? Está claro para todos aqui? Todo mundo captou? Certo. Está pronto? Podemos ir então? É mais rapidinho, agora para Mas continua no microfone. Mas joguei aqui pro lado só. Tá pegando o microfone. Melhorou o som, Ana? Eu chamei de lendas curtas porque eu sempre trabalho assim em pedacinhos, porque a animação é muito pesada, não dá pra gente
enderezar inteira. Aí o Henrique ainda estava fazendo a edição para mim, depois eu aprendi a fazer. Qual Henrique? Henrique Binami, lá da Belas Artes. Tá, você é o senhor. Bom, então agora vamos para a última coisa, Tiamat. Estava lá. Não, pode pôr já direto. Eu vou falando. Tiamat, a música é do Anselmo. E Tiamat, eu vou falar para vocês, Tiamat era uma deusa, era a deusa da terra e da água, na Mesopotâmia. Isso daí é a primeira lenda que existe gravada, mitologia humana gravada nos tabletes na Mesopotâmia. E ela começa com Mother of all, como está escrito aí mesmo nos que vocês vão ver no correio. Então o filho dela, que era Marduk, matou a mãe para ficar deus das árvores. Isso daí é uma lenda do começo da humanidade, tá? Deles. Então, não é nunca, essas lendas, sacitos, vocês veem que é tudo o começo de pensamento, de inspiração para mim. Aqui é muito mais uma dança entre o feminino e o masculino, vocês vão ver.
Bom, então, o que eu tinha que falar... Selma, você quer falar alguma coisa dessa música que você criou para esse trabalho? A diferença de criação dessa para aquela do Sesc? O processo até que não foi diferente, porque eu trabalhei primeiramente com a sua proposta, né, que foi mandada, e também eu fui atrás de conhecer o mito, de conhecer o contexto, de tentar imaginar alguma paisagem sonora, mesmo que surreal, né, para que acompanhasse essa animação. Depois eu trabalhei com o som realmente em cima em vez de, como lá eu não tinha o suporte de uma imagem, nesse eu já tinha um suporte de acompanhar o vídeo e poder sincronizar os eventos sonoros com o que estava acontecendo. Aí foi um processo tecnicamente diferente, né? Conceitualmente parecido no sentido da concepção, mas tecnicamente diferente no sentido que eu já tinha um referencial específico quando mudam as imagens, quando acontecem os eventos, né?